No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. E agora para você, internauta, que acompanha a programação da Web Rádio JSV, muito obrigado por estar sempre conectado, sintonizado, enfim, sempre está conosco nas nossas redes sociais. Começa mais um JSV Live Show nesta quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Muitos já estão acompanhando e já sabem, estamos no Brasil em período de campanha eleitoral, visando as eleições municipais. No mês de novembro, haveremos renovações ou novidades em relação a prefeitos e também a vereadores no executivo, também no legislativo municipal. E, diante de uma situação eleitoral já definida e que já está a todo vapor, há tendências, há situações em que os candidatos buscam para atrair a atenção do eleitor, como também há o eleitor em busca de informações e busca de novidades no cenário político de cada município. Para falar um pouco mais a respeito disso, eu vou conversar com o Fernando Antunes, que é especialista em comunicação e marketing político, trabalha há muitos anos nesse segmento de campanhas eleitorais e vai falar um pouco a respeito do que está sendo apresentado candidatos, como também as demandas por parte dos eleitores. Prazer tê-lo nessa live. Fernando, boa noite a você. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que acompanham. O prazer é meu contribuir aqui com vocês, bater esse papo sobre o período da eleição 2020. Fernando, o ano de 2020 está sendo marcado por uma disputa política bastante acirrada na esfera nacional e também por problemas relacionados ao coronavírus. Como está impactando as campanhas eleitorais das quais você colabora, das quais você trabalha, e também pelo que você tem observado aí, fazendo uma análise do cenário que acontece nas campanhas municipais pelo Brasil? Bruno, a questão da pandemia, ela modificou as nossas vidas de uma forma muito intensa, né? Por mais que agora a gente entre no ritmo de praticamente, né, pós-pandemia, muita gente já voltando praticamente à vida normal, mas ainda a gente tem muitos requisitos desse novo normal que a gente aprendeu a acostumar. E isso reflete diretamente na eleição, né? A vida das pessoas mudou e a eleição também muda, né? A eleição acompanha um contexto do que acontece no nosso dia a dia, né? A eleição não é algo fora da caixa que cai de paraquedas no mundo e independentemente do que está acontecendo. Não, ela sente os reflexos do que está acontecendo no dia a dia. Então, o período da pandemia, fazendo um paralelo direto com relação à eleição, ela alterou muito o modo com que as pessoas enxergam o poder público. Ou seja, as pessoas hoje, com esse período da pandemia, primeiro que elas ficaram até mais politizadas, não necessariamente algo por bem ou por mal, mas se falou muito sobre política nesse período de pandemia, principalmente envolvendo, né, a questão do presidente Bolsonaro, com o governador Dória, até com o governador Witzel do Rio de Janeiro, que não está mais no cargo, dividindo opiniões, e foram temas do noticiário praticamente todos os dias, várias vezes ao dia. Então as pessoas se envolveram um pouco mais com essa questão política. E isso fez surgir no eleitorado algumas demandas, né? E essa é a grande chave que a pandemia traz com reflexo na eleição. Essas demandas da população. Que demandas são essas? Basicamente são dois temas. A questão do emprego, obviamente, muita gente ficou desempregada, e claro, a questão da saúde. Um desses dois temas, eles estão linkados diretamente nas necessidades, nos anseios das pessoas no futuro. E a eleição está dentro desse contexto. Ou seja, muito do que a gente vê hoje dos candidatos falando sempre volta para esse lado da temática da saúde, como que a gente vai cuidar da saúde, e a questão de como você enfrentar o desemprego. Isso, obviamente, tem relação com o período da pandemia. Então, esse grande reflexo
do coronavírus no contexto eleitoral, ele se deve a um novo olhar que as pessoas têm para o mundo, né? Quem é mãe, por exemplo, ela está preocupada se a escola vai abrir, quando que a escola vai abrir, vai voltar a aula, não vai, ela vai mandar o filho para a escola, não vai. Esse é um tema eleitoral, um tema político, então é um reflexo da pandemia na eleição. Ou seja, tudo que a gente vive hoje em dia tem alguma relação com a pandemia. E o candidato que não encontra esse tipo de narrativa, que não fala com as pessoas com esse prisma, ele acaba ficando para trás. Então, a influência, né, a relação entre eleição e pandemia, ela é total. Fernando, você até mencionou a respeito das discussões políticas que foram levadas na esfera nacional, envolvendo o coronavírus, que é o caso do Bolsonaro, e uma disputa até de narrativa e de uma preponderância na questão do coronavírus com o governador de São Paulo, o Dória, também com o Itzel. E o que percebe-se é que muitos eleitores estão levando esse aspecto até na questão das alianças dos candidatos que anteriormente tinham uma ligação tanto de aliança como também de serem adversários políticos desses. Algo que está mais nítido nesta campanha de 2020 em relação aos anos anteriores, sempre houve essa relação do nacional, do estadual para o municipal, mas nesse ano de 2020 está muito mais escancarado essa percepção do eleitor de quem está aliado na esfera municipal com os atores da política nacional? Ela está mais escancarada porque os extremos estão mais fortes. Ou seja, quando os extremos estão mais fortes, a discussão é maior. Então, isso faz a gente ter a percepção de que agora isso está mais forte do que anos anteriores. A gente pode lembrar diversas campanhas em várias cidades, ali na região do Vale do Paraíba, muitas, onde você tinha, na época, lá, o presidente Lula apoiando determinado candidato, e esse candidato subia bastante nas pesquisas, na intenção de voto, por causa do apoio do presidente. A mesma coisa aconteceu nos anos 90 com o Fernando Henrique, e agora acontece também com o Bolsonaro. Não é algo novo. Só que na eleição municipal, essa interferência do nacional ela não é tão forte. Só que por causa desse contexto novo que a gente vive do coronavírus, a temática nacional ela tomou conta. Porque não tem como você fazer campanha municipal em qualquer cidade, seja uma cidade grande ou uma cidade pequena, sem você tocar na questão de como será o retorno das aulas, como que a cidade vai se preparar na questão da saúde, e como você ofertar novos empregos, a abertura ou fechamento de comércio. Esses 3 temas eles estão inerentes nessa campanha. Então, esse contexto mudou muito. Só que, de fato, a influência do nacional no local, ela sempre existiu. Só que agora ela tem mais forte, não por a questão de um presidente ou de um governador, a questão que o contexto nacional toma conta da questão municipal. Dificilmente a gente vai ver um debate numa cidade, do tamanho que for, falando sobre a minha rua não está asfaltada, a questão do esporte ou alguma coisa ligada à cultura. O debate vai estar pautado nesses temas nacionais linkados com a pandemia, que é a questão do retorno das aulas, que é a questão do desemprego, que é a questão da saúde. O resto, ele caiu não tem mais apelo. E a partir do momento que não tem mais apelo, os candidatos só vão trabalhar isso porque não é isso que as pessoas estão querendo saber, né? Então, você pega um candidato, por exemplo, que ele é apoiado pelo Bolsonaro, né, um candidato bolsonarista da cidade. Ele vai ter, claro, um eleitorado mais próximo a ele, que é ligado ao presidente Bolsonaro, no caso desse exemplo, só que ele vai precisar tratar desses temas. Só ser um candidato bolsonarista não vai levar ele a lugar nenhum. É claro que depende do contexto de cada cidade, aqui falando de uma forma mais genérica. Assim como um candidato petista, por exemplo, só por ser petista não vai levar ele a lugar nenhum. Ele vai precisar, dentro dessa narrativa bolsonarista ou dessa narrativa petista, né, que são os grandes extremos hoje,
ele entrar dentro desse contexto, mas dentro desse posicionamento ideológico que ele carrega. Então, a eleição municipal, onde ela tinha um debate muito mais local e o nacional influenciava pouco, agora em 2020 isso se inverte um pouco. Você estar bem posicionado com temas nacionais te ajuda porque o debate local está pautado, né, de cima para baixo, do que acontece no país, refletindo-se na cidade. Agora, Fernando, em relação ao eleitorado que analisa, que busca encontrar nomes, ou aqueles que já encontraram seus nomes percebendo alguma afinidade ideológica, ou até de amizade, isso acontece muito em uma eleição municipal. É possível perceber que há um clima, por parte do eleitorado, de boa parte dele, principalmente de renovação. É uma situação que, quando chegam as eleições, torna muito corpo. Que é preciso renovar a Câmara Municipal, é preciso renovar a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa. Mas, esse ano de 2020, ela está mais nítida, e como que as campanhas e os partidos estão lidando com essa demanda de parte do eleitorado de renovação, de querer mudar muito, não somente a Câmara, mas também o Executivo. Essa questão de mudança acaba sendo um clichêzão de toda a campanha, né? Sempre tem aquele pessoal que fala, vamos mudar. Só que isso está aumentando. Por quê? As pessoas estão querendo mais renovação. E isso é uma consequência, né? O brasileiro, ele vem se politizando mais, né? Se você pegar, por mais que a nossa democracia é recente, de 89 para cá, a gente começa a ter eleições a cada 2 anos, então a gente está ainda engatinhando na questão da democracia. Só que essa evolução, ela passa muito porque aconteceu lá em 2013, né, naquelas manifestações de junho de 2013, onde você começa a ter de fato algo popular por mudança, não é grupinho político indo para a rua, é algo de fato popular. Né? Tudo que a gente viu depois de 2013 não foi muito popularesco, muita gente, foi grupos políticos indo para a rua. Em 2013, de fato, você tem ali um grande marco. E essa busca por renovação, ou essa busca não era nem por renovação na época, era por um serviço público de qualidade, por uma mudança de postura que as pessoas queriam dos políticos, isso vai se intensificando. Em 2014, o PT rastejou muito para conseguir se eleger, né? Foi uma eleição difícil. Em 2016, a gente já viu uma nova tendência nas eleições municipais, onde os políticos saíram de cena e entraram os grandes gestores, né? Em 2018, não precisa nem falar, o que aconteceu na renovação na Câmara foi grande, no Executivo o Bolsonaro veio com um discurso que criou toda uma narrativa nova, ou seja, desde 2013, a busca por renovação ela vem aumentando. E agora, em 2020, isso chega no pico, e esse pico a gente não sabe para onde é. Ela está crescendo, né? Então, esse desejo por renovação é muito forte. Em muitas cidades, desde cidades pequenas, de 3, 4 mil habitantes, que eu estou trabalhando, até uma capital de estado, São Luís do Maranhão, por exemplo, onde eu estou trabalhando lá, você vê esse anseio por novidade, esse anseio por mudança. As pessoas estão cansadas do mais do mesmo. E isso, do mesmo modo que é algo positivo, você mudar é importante, essa máxima de querer uma mudança, ela afeta também quem está no poder e fazendo um bom trabalho. As pessoas não estão julgando mais algo propositivo, se o trabalho está sendo bom ou não, elas querem mudança. Querem mudança, né? Todo político entrou numa caixinha escrito nessa caixa corruptos e sacanagem, e está todo mundo lá dentro, as pessoas querem renovação. É claro que em várias cidades, quem está no poder consegue se manter porque fez um bom trabalho. Eu estou falando de uma forma aqui bem genérica, sem entrar em detalhamento de um contexto local de uma cidade específica que tem todo um significado diferente. Mas quem está no poder hoje tem grande dificuldade. Só que a questão da pandemia, de novo, voltando à questão desse novo contexto que a gente vive, ela facilitou muito, talvez não, mas facilitou a vida de prefeitos que estão no cargo.
porque eles tiveram grande exposição, né, desde lá do comecinho de março, dia 10, 12 de março, quando começou a estourar a questão da pandemia, os prefeitos tiveram grande destaque, abrindo e fechando o comércio, enfim, dando a sua cara para aquilo que estava sendo feito na cidade. A questão é que alguns prefeitos aproveitaram isso de forma positiva, outros de forma negativa. Outros prefeitos foram bem avaliados no que eles fizeram, outros foram mal avaliados. Então, tem todo esse contexto. Você tem, por exemplo, o Bruno Covas em São Paulo, e você via pesquisas antes da pandemia, ele estava com 4, 5% praticamente descartado da eleição e ainda sofrendo com a questão do câncer. E agora ele tem toda uma exposição, e ontem saiu uma pesquisa que ele já está com empate técnico 24 pontos contra 25 pontos somando, ou seja, ele foi bem avaliado. As pessoas querem mudança? Querem, mas estão vendo ele melhor do que via tempos atrás por causa da pandemia. Isso acontece em várias cidades. Só que esse desejo por renovação, ele é grande. Ele é muito grande. A tendência, uma média nacional de renovação nas câmaras municipais deve bater algo em torno de 60%. Né? Então, esse desejo por renovação é muito grande e eu acredito que em 2022 seja aí um marco muito forte para quem está hoje como deputado federal, estadual, presidente, senador, porque isso é uma evolução, né? A gente vem evoluindo. A questão municipal envolve uma série de coisas. Né? O voto para o vereador ele é muito bairrista, assistencialista. Só que as pessoas continuam querendo isso, só que com novos nomes. As pessoas não querem mais o mesmo. Não necessariamente elas querem uma outra postura. Elas buscam um nome novo. Ô, Fernando, já um pouco nessa questão envolvendo a renovação. Você acredita que a percepção das pessoas ela é correta na sua essência de que é necessária a renovação, mas muitas vezes ela é um pouco dificultosa e complicada quando ela não consegue observar as opções para essa renovação, seja por não conseguir encontrar informações aos candidatos que demonstrem esse aspecto, ou até por não conhecer exatamente qual é a função do vereador e, assim, ficar difícil uma análise. Como que você vê essa questão da percepção do eleitor em termos de encontrar elementos que apontem que realmente ele está fazendo uma escolha que seja uma renovação, algo diferente do que vem sendo apresentado? O eleitor hoje ele tem vários meios de conseguir conversar com o político, né? A questão do WhatsApp facilitou muito, a questão das mídias sociais. Mas aí você tem muito mais a questão dos políticos que vão atrás dessa comunicação, né, que buscam conversar com o eleitor, e outros que preferem se esconder. Tem cidade que eu trabalho, por exemplo, que o prefeito tem 70% de avaliação, super bem avaliado, ele não participa da reeleição, está no segundo mandato, e quando ele chega para colocar o candidato dele, esse candidato não consegue aproveitar nada, porque mesmo sendo bem avaliado, ele não se comunicou com as pessoas. E agora as pessoas estão buscando algo novo. Então, o eleitor hoje, ele precisa ser estimulado pelos candidatos, algo que não acontece em muitos locais. E o eleitor ele tem muita ferramenta para buscar a informação. As redes sociais, se ele jogar no Google, ele descobre aí uma série de informações do candidato. Praticamente todos os candidatos têm um site, porque para você impulsionar na rede social algo que todo candidato deseja fazer, você precisa ter um site. Então, o eleitor, ele tem opções para buscar. Só que, apesar do brasileiro estar se politizando mais, como eu disse anteriormente, a gente ainda não é aquele povo tão europeu assim que vai atrás da informação, que busca quem é quem. Isso, infelizmente, ainda é uma pequena parcela. E isso é o que eu falei, o Brasil ainda é muito jovem na democracia, então é algo que vai se construindo. Não dá para a gente, em 30 e poucos anos de democracia, exigir que o agora saiba votar, exatamente preparar a proposta, que quer do governo. Isso parece uma coisa meio fora da caixa.
Mas, sim, o eleitor ele hoje tem mais ferramentas para buscar. O eleitor que ele quer buscar, ele consegue entrar no site do candidato e baixar o plano de governo, ele consegue entrar no Instagram, no Facebook do candidato, e você entra nas redes sociais, deve ter lá um WhatsApp que você consegue mandar e pedir informações sobre o candidato, você consegue cobrar ele de alguma forma, né? Hoje as mídias sociais, elas deixaram essa relação muito mais próxima. Antes, para você ouvir o que um candidato fazia, o que um prefeito fazia, você precisava lá ligar na rádio, no jornal. Agora você consegue entrar direto na página do cara e ver o que o prefeito está falando, ver o que um candidato a vereador está falando. Na questão que a gente ainda está engatinhando muito, né, de forma, né, geral no país, sobre buscar informação. Infelizmente ainda é uma pequena parcela. Mas para quem está aí nos acompanhando, é fundamental você buscar, comparar as ideias do candidato e principalmente comparar o passado. O que esses caras já fizeram. Se o cara está prometendo renovação, está prometendo mudança, está prometendo ser novo, ok, mas o que ele já fez antes que carimba essa marca dele, porque esse cara tem competência para ser a mudança de verdade. Ou ele está entrando só no discurso de renovação, porque é isso que está na pista da moda. Então é importante a gente tomar cuidado com isso também. Fernando, você disse que você trabalha em várias campanhas de candidatos a prefeito, a vereador espalhados pelo Brasil. É possível dizer alguma situação que está sendo trabalhada que chama a atenção por, como se diz aí na linguagem até dos publicitários, fora da caixa? Tem algo bem diferente que está sendo feito pelos candidatos junto ao eleitorado que é difícil de se encontrar aí no meio campanhas e que está dando resultado, está pelo menos indicando que foi algo que lá na frente pode resultar em bons dividendos, em bons resultados para o candidato? Essa eleição é uma eleição onde você ouvir as pessoas, ela está tendo um respaldo muito grande. Né? E outra, a gente tem aí 50 dias de eleição. Esse período eleitoral ele é colheita. Né? A plantação ela é feita na pré-campanha. Então, essa narrativa de você ouvir as pessoas é o que está trazendo muitas campanhas, vai fazer muitas campanhas vencedoras. Você não ser aquele candidato que impõe algo, que impõe uma proposta. Eu quero fazer isso na cidade, eu quero fazer aquilo. Não. Eu estou ouvindo as pessoas e porque eu escuto o que as pessoas querem, eu planejo da forma certa e executo da maneira correta. Então, essa narrativa que muitos candidatos estão usando porque as pessoas estão querendo isso, as pessoas estão buscando afeto, buscando carinho. Às vezes, tem candidato, por exemplo, que fica lá na rede social falando, dando proposta, dando ideia. Às vezes, muita ideia bacana, só que você chega para pega um candidato que não tem tanta proposta assim na mão, sabe, mais humilde em termos de conteúdo, só que chega a pessoa na rua e dá um aperto de mão, dá um carinho, dá uma atenção, faz um olho no olho e consegue conquistar esse voto. Porque as pessoas hoje elas querem ser ouvidas, as pessoas querem ter atenção dos políticos. Né? Elas querem mais afeto, estar mais próximas. Quando a gente vai para a rede social, a gente não tem essa proximidade, a gente consegue ali comentar uma postagem de um candidato, a gente consegue mandar um WhatsApp para um vereador, só que isso está no mundo online. E na campanha, as pessoas querem essa proximidade virtual que ela venha para o real também. Então, quem está conseguindo unir esses dois mundos, online e offline, ouvindo as pessoas, tanto na rede social quanto na rua, está tendo um destaque maior. Não tem um case aí que você queira contar para nós, uma situação. Não deve citar a cidade, nem o candidato, mas algum case, assim, algum diferente que. Tem um que eu gosto bastante, que é de uma cidade de Iracemápolis, que é um case bem legal. Lá você tem há 30 anos, Iracemápolis, interior de São Paulo, perto de Piracicaba, para quem não conhece. É uma de Mineira, né? Tem 35 mil habitantes. Lá, há 30 anos, PT e PSDB se dividiam no poder. 4 anos PT, aí vinha o PT e falava, vocês fizeram tudo errado, o PT ganhava. Aí o PSDB falava, vocês fizeram tudo errado, o PSDB ganhava. E 30 anos nessa batidinha.
E aí, agora, de novo, tem o candidato do PT, o candidato do PSDB e a mesma ladainha. E aí a gente começou a trabalhar com uma candidata, chama Melita. Quem tiver ouvindo quiser procurar, busca lá, Melita Michel. Ela é do PL. E ela falou, Fernando, eu vou entrar nessa, só que, cara, não sei se eu vou ter chance, mas eu vou disputar, porque tá nessa. PT e PSDB é um pessoal, um grupo grande, né, um pessoal que tem dinheiro, que tem estrutura partidária. E aí eu comecei a conversar com ela e da vida dela, né, conhecendo um pouco mais. E num determinado momento do papo, ela falou, eu tenho uma filha, nossa, eu sou apaixonado pela minha filha, eu cuido da minha filha, tudo que eu faço é para ela, eu não faço nada para mim. Quando ela falou isso, acendeu a narrativa. Benelita, essa é a sua campanha. A gente vai cuidar da cidade igual uma mãe cuida de uma filha. A gente vai cuidar da cidade com amor, com carinho, com dedicação para as pessoas, sem olhar para você. Você não vai trabalhar como prefeita buscando benefício próprio. Você vai trabalhar olhando pelo bem das pessoas. Então, essa narrativa que a gente... Aí todo o material dela é em formato de coração. O slogan dela é para cuidar da nossa gente. A filha dela participa muito da campanha. Todo trabalhado na imagem dela, a questão do rosa, o roxo. Ou seja, é essa narrativa de você colocar as pessoas em primeiro lugar, de você sair da briga. E ela estava lá embaixo, na disputa eleitoral, e disparou, foi lá para cima e viu um ataque, e bateu nela, e ela continua na mesma linha. Eu não estou aqui para fazer briga, cuidar das pessoas. Quem quer briga, que brigue. Eu estou aqui para cuidar da cidade, igual eu cuido da minha filha, com amor, com dedicação, com carinho. Pô, do mesmo jeito que eu, como mãe, faço tudo para minha filha e não quero nada em troca, eu vou fazer isso como prefeito, cuidando das pessoas sem querer nada em troca. Putz, muito bom. Então, essa é a narrativa de afeto, sabe? Essa narrativa de você dar carinho para as pessoas, de você colocar as pessoas em primeiro plano no jogo político. E não fazer das pessoas, eu até uma frase que eu pedi para ela, não fazer das pessoas só números, não fazer das pessoas só voto, fazer das pessoas de fato, pessoas que vivem na cidade, que estão em primeiro lugar. Então, esse exemplo mostra bem que muitas campanhas vencedoras vão começar a fazer. Quando você chegar lá no dia 16 de novembro e ver quem ganhou a eleição ou quem foi para o segundo turno, você pode ter certeza. Estamos usando uma narrativa de ouvir as pessoas, de colocar as pessoas em primeiro lugar, de falar sobre a diferença de política e politicagem. Essa é a narrativa que tem tornado muitas campanhas que estão vencendo por aí. Vencendo, assim, nas pesquisas que a gente faz. A gente não tem nada oficial na campanha, mas nas pesquisas a gente já começa a ter um rumo de como que a coisa vai seguir. Fernanda, você falou a respeito de pesquisas e de parte do eleitorado as pesquisas não são confiáveis, até pelo fato de que nas últimas eleições no país, algumas pesquisas apontaram números que nas urnas não se revelaram as mais precisas, pelo contrário, houve algumas diferenças. Como você vê a questão das pesquisas eleitorais atualmente, que se trabalha esse aspecto junto a um eleitorado que muitas vezes não confia nos resultados que as pesquisas apresentam? As pessoas não confiam em pesquisa porque as pessoas não conhecem como funciona a pesquisa. É por isso. Da mesma forma que 1 mais 1 é 2, a pesquisa ela vai apontar o resultado. Pesquisa é pura matemática, é pura estatística. Não tem como a pesquisa dar errado, porque é uma amostra. Quando você faz um exame de sangue para saber se você está doente, você tira todo o sangue do seu corpo, você tira só uma pequena amostra e manda para o laboratório. Pesquisa é a mesma coisa. Você pega uma pequena amostra na sociedade e faz a pesquisa em cima disso. Tá? A questão é, a pesquisa ela é uma fotografia dentro de um filme. Então pega lá, sabe aquele álbum de foto que você tinha lá da sua avó, álbum de fotografia? Você só vai, o álbum começa lá, a criancinha saindo lá da maternidade e vai até os 4 anos de idade. Esse é o álbum inteiro. Né?
A pesquisa, ela é uma foto desse ano, ou seja, ela mostra a realidade naquele dia exato que foi feita a coleta da amostragem. Ou seja, não dá para você pegar a pesquisa hoje, que vai sair numa cidade, por exemplo, vai sair a pesquisa Ibope numa cidade, e aí deu lá um candidato com 20, outro com 13 e outro com 10. Aí daqui a 25 dias, sai o resultado da eleição, fala, tá vendo? A pesquisa estava errada. Ela estava errada, não é que ela estava errada. Aconteceram variações no intervalo de tempo entre a pesquisa e a eleição que modificaram os números. Então, na eleição presidencial de 2018, quando na sexta-feira, mostrou que o Bolsonaro não estava com quase 49% de votação, lá a pesquisa errou. A pesquisa não errou. Acontece que no estado aconteceram vários fatores e o principal, quando a pesquisa é divulgada, ela não é divulgada com voto válido. Ela é divulgada assim, tem o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto, branco e nulo, não sabe, não respondeu. Assim se divulga a pesquisa. Acontece que o resultado final só considera um voto válido. Então, aquele cara que tinha 30% na pesquisa divulgada pela TV, chega na eleição, ele está com 42%. A pesquisa errou. Não, a questão é que o voto válido é diferente da votação total. Então, pesquisa não erra. Você tem metodologias que podem ser equivocadas. E aí, naquilo você tem palestras com a amostra errada. Você tem uma série de coisas metodológicas, de estatísticas, que podem prejudicar a pesquisa. Mas quando você tem uma cidade com 200 mil habitantes, por exemplo, você tem que fazer uma amostra, daí existe um ponto matemática que comprova isso, você tem que fazer uma amostra entre 650 e 700 pessoas. Vai dar uma margem de erro de 3,5, 4 pontos e uma confiança de 95%. Aí, como que é feita essa amostragem? Se você tem uma cidade onde 16% do eleitorado tem de 16 a 24 anos, eu vou fazer uma amostra de 700 pessoas, 16% dessa minha amostra de 700 pessoas vai ter que ser de 16 a 24 anos. Isso vale para a idade, isso vale para a religião, isso vale para a divisão por bairro, isso vale para a renda familiar. Ou seja, quando você faz o exame, um exame de sangue, tira lá sangue, pega só um pedacinho, você pegou uma pequena amostra. A pesquisa é a mesma coisa. Hoje, se você fizer um exame de coronavírus, por exemplo, você vai pegar uma amostra de sangue para fazer o exame. Você que não tem nada, você não pega a doença. Daqui a 2 dias você faz o exame, está doente. O outro exame estava errado? Não, você pode ter pego a doença no dia seguinte. A pesquisa é a mesma coisa. Só uma parte. Tem muito também, dá para perceber que o eleitorado também é volátil em relação a pequenas situações que acabam aparecendo durante uma campanha eleitoral. Por exemplo, ele toma um posicionamento no dia 15, no dia 16 surge um assunto em que o candidato A acaba sendo centro das atenções e no dia 17 o eleitorado muda de posição, muda de voto. Tem muita essa é volátil a posição de do eleitorado e por isso às vezes as pesquisas acabam tendo isso? É volátil, porque o brasileiro acha que eleição é igual a Copa do Mundo, né? Você não pode perder o voto. Então entra muito naquela questão do voto útil. Eu vou votar no cara que está ganhando, para eu não perder meu voto. Eu vou votar no cara que ganha. Então o brasileiro pensa em eleição como se fosse um jogo de futebol. Ele não coloca na urna aquilo que ele acredita. Você tem lá, por exemplo, e aí você tem vários meios que definem a questão dos votos do eleitor. Mas você pega um candidato que tem 10, o outro tem 11 e tem um candidato com 20. Você fala, eu vou votar no cara de 20 porque eu vou votar no cara que vai ganhar. Não vou votar no cara que tem 2% só porque eu acredito nele. Ele vai perder mesmo. Então eu vou votar no cara que está na frente. Então a pesquisa ela tem muito dessa influência. Mas é que a pesquisa ela está errada. A pesquisa da influência é porque o eleitor brasileiro ele é muito volátil na decisão. Nós não somos um povo politizado. A gente está aprendendo a debater política. Ou melhor até, a gente está aprendendo a brigar por política. A gente não está debatendo política mais, a gente só está brigando política. Então, quando você vê uma pesquisa que
que determinado candidato está na frente, você fala, putz, o cara subiu, vou votar nele. Ah, meu candidato não está bem, eu vou trocar de voto, que eu não quero perder meu voto, eu vou votar em alguém que está ganhando. Eu vou votar no candidato A porque eu não quero que o B ganhe, por mais que eu goste do candidato C. Então tem uma série de fatores aí que mexe um pouco com o imaginário do eleitor, né? Fernando, agora em relação à utilização da tecnologia para a realização de campanhas, para levantamento de informações, a gente sabe que as campanhas políticas têm uma estrutura e têm condições financeiras, acabam contratando equipes inteiras que fazem digital e que se trabalham nas diversas frentes, né, tanto de monitoramento, como também de elaboração de conteúdo, entre outras formas. Eu questiono você, Fernando, se alguns recursos de campanha já estão sendo utilizados nas cidades, nos municípios e pequenos, por exemplo, de Big Data, de levantamento massivo de informações para colher determinadas tendências e direcionar determinadas situações. Isso já existe nas campanhas municipais e como que é montada essa equipe digital, assim, né? Existe, de fato. Uma cidade de 5 mil habitantes que eu trabalho numa prefeitura tem, e numa capital também tem. Esse mapeamento do eleitor ele existe em vários locais, tanto por meio de pesquisa, ou por meio que a gente chama de pesquisa digital, né? Você levantar as principais palavras-chave que são faladas na rede social dentro daquela cidade, você consegue levantar isso, você consegue sentir o sentimento, aí não do eleitor de forma geral, mas da pessoa que está ali conectada. Quais são os temas que as pessoas estão falando, quais são as palavras que elas utilizam mais. Quando se fala de determinado candidato, qual é a principal palavra que trata ele? Isso a gente consegue levantar, tanto de forma por pesquisa online, em rede social, por meio de programas, ou pela pesquisa tradicional. Independentemente de cidade, do tamanho da cidade, isso é feito já há muito tempo, não só na época eleitoral. Tem cidade que tem cidade que eu trabalho, por exemplo, desde 2018. Acabou a eleição de presidente, o cara falou, quero ser candidato a prefeito. Em novembro de 2018. Aí vai ver, hoje o cara está em primeiro e em segundo lugar numa cidade, e o cara começou a trabalhar antes. A eleição você tem o tripé, né? Informação, planejamento e ação. Para você planejar bem, você precisa ter informação. E para você agir direito, você precisa estar planejado. Então, antes de tudo, vem a informação. Existe uma campanha sem informação. E aí não é manipular a informação, é você saber de fato o que as pessoas querem. Eu brinco não, né? Falo sério, na verdade. O marketing político, ele é um instrumento fundamental para a democracia, fundamental para as pessoas. Porque é pelo marketing que você consegue entender o que as pessoas querem, o que eles estão necessitando para a cidade, e você leva isso para o candidato. As pessoas querem isso. Você vai entregar isso? Você acredita nisso? As pessoas querem? Sim, eu acredito. Aí você tem a junção de um bom candidato com a cidade buscando alguma coisa de melhor. Então, a partir do momento que você tem a informação correta, você sabe o que as pessoas querem, você se planeja para executar aquilo e age colocando isso em prática. É interessante, Fernando, eu conversei há um tempo atrás com um marketing político digital e como que cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Ele trabalhou na campanha de 2016, de cidade A, ele utilizava Facebook, que era onde estava a maior parte dos eleitores daquela cidade. Uma cidade menor, por incrível que pareça, era o Twitter, que é uma ferramenta importante, né, uma rede social muito importante, mas que ele se surpreendeu porque ele não imaginava que o Twitter fosse a principal daquele município. Como você vê essas peculiaridades de cada cidade, né? A gente imagina que, por estar no mundo conectado, que as redes sociais têm milhares e milhões de seguidores, de usuários, se imagina que vai se utilizar toda uma estrutura fechada ou fechada em algumas redes, mas às vezes aquela cidade não tem essa predominância em relação ao uso. Como você vê isso, né, de cada cenário,
uma ferramenta ou mídias digitais diferentes para o eleitor se comunicar. Como diria o teórico Jardel, atacante do Grêmio dos anos 90, cada um e vice-versa, né? Porque cada cidade tem a sua peculiaridade. Tem uma cidade no interior do Maranhão que eu estou trabalhando, que lá a gente quase nem usa o Facebook, muito pouco. Usa só para fazer live. O forte lá é o Instagram. O forte é o Instagram. Tem campanha de vereador, tem um vereador bem jovem que a gente trabalha em Vassouras, a campanha dele é dentro do TikTok. É TikTok e Stories. TikTok direto. Vários materiais de TikTok falando de política dentro do TikTok. A gente viu em 2018, tem um candidato que fazia a campanha dentro do Tinder. Dentro do Tinder. Tem um vereador de uma cidade que eu trabalho que eu não posso nem falar de onde que é, ele briga comigo. Mas ele faz campanha dentro do Tinder. Não só lá dentro, mas ele usa o Tinder para isso. Como é que utiliza? Como que faz isso? Como que é? Ele é um candidato da comunidade LGBT e tá lá, cara, com o número dele, colocando fotos dele de campanha e conversando com as pessoas, falando que é candidato. E no Tinder você pode lá colocar várias fotos e ele coloca foto no material de campanha. Então, assim, é a dinâmica do Tinder, que busca as pessoas colocam umas fotos mais elaboradas. Exatamente, você entra dentro desse meio. Então, assim, você pode usar várias coisas. Você tem candidato que só usa o TikTok, desse candidato lá de Vassouras que eu trabalho, você tem outro candidato que usa, não só o Tinder, mas usa muito o Tinder para fazer campanha. Tem cidade que o Twitter nem abre, nem existe. O candidato nem tem conta no Twitter, porque não tem sentido. Né? Cidade de 5 mil habitantes, por exemplo, onde 60% da população tem mais de 40 anos e não usa o Twitter. Então, precisa descobrir cada cidade onde é o quê, e às vezes o perfil do candidato. Esse candidato do Tinder, por exemplo, é uma cidade grande, tem 500 mil habitantes. Não é a cidade toda que está lá dentro, mas é um nicho que ele está buscando. Tem a rede social por faixa etária? Dá para fazer uma classificação nessa linha, ou Fernando? Nos stories, você tem um público mais jovem, de 16 a 25 anos. No Facebook, você tem um público mais velho, 40 até 60 anos. No TikTok, obviamente, é 16 a 20 anos, o pessoal bem jovem. Só que a rede social hoje te dá várias ferramentas que você consegue impulsionar o conteúdo para aquele público. Então, eu consigo pegar, por exemplo, dentro do Facebook e patrocinar um vídeo todo estilosão para o público de 16 a 24 anos que mora na região central da cidade. Consigo fazer segmentos. Então, você tem essa questão do público, mas hoje, quando você consegue impulsionar, você consegue chegar nessas pessoas de forma mais fácil. Mas, assim, muito mais efetivo você trabalhar com jovens dentro do Stories, por exemplo, e trabalhar com o público mais adulto dentro do Facebook. O público jovem, você consegue utilizar o TikTok. Fernando, em relação ao tempo de campanha em rádio e TV, que com as mídias de massa se tornaram muito tradicionais nas últimas décadas, mas que acabou reduzindo em muito tempo de veiculação no horário obrigatório. Se atrás era de 50 minutos, agora é de 10 minutos. Você vê essa situação de campanha em rádio e TV e com tempo reduzido, e como que as campanhas estão utilizando, ou quais são as estratégias que as campanhas estão adotando para se comunicar com tanto pouco tempo de TV e rádio? A influência da TV e do rádio é cada vez menor. Né? Eleição por eleição, a influência da TV e do rádio ela perde espaço, obviamente, para a questão digital. Né? O que a TV e o rádio ainda ajudam muito é na questão de você aumentar o nível de conhecimento do candidato. E aí, Bruno, não é nem a questão do tempo do programa eleitoral, é a questão das inserções comerciais, que são coisas diferentes. O programa eleitoral é aquilo que acontece na TV, na hora do almoço, antes da novela. E a inserção é aquilo que fica das 5 da manhã até as 11 da noite, até a meia-noite.
Então, você está ali assistindo um jornal, dá um intervalo, aparece um político falando, outro político falando, outro político falando, volta o jornal, dá intervalo, vem outro político falando. Então aquilo fica maciço rodando. Isso ainda influencia. O programa eleitoral já não tanto. Você usa o programa eleitoral para falar de proposta, você usa mais hoje a TV para criar conteúdo para você jogar para a rede social do que propriamente se preocupar em achar que o programa eleitoral de 10 minutos vai influenciar em alguma coisa. Agora, a inserção, sim. A inserção, você tem ali 30 segundos que você pode usar para desconstruir o seu adversário, para você passar uma mensagem rápida, né? Você tem cidades aí que a candidata começou com pouca intenção de voto e sai pesquisando hoje, ela está lá em cima. Está sabendo utilizar a inserção da forma correta, está sabendo jogar uma proposta, jogar uma narrativa interessante. Mas foi o que eu falei no início, as pessoas hoje não estão só propositivas, elas estão em busca de carinho, elas estão em busca de afeto. Então, quando você junta, sai para a rua, consegue ouvir as pessoas, sai para conversar, sai para dar atenção para as pessoas, e você constrói uma narrativa interessante, você se posiciona no jogo eleitoral de forma clara, sem deixar dúvida para o eleitor daquilo que você pensa, ou daquilo que você acha do contexto atual, a sua mensagem fica fácil para as pessoas. E quando você repete isso insistentemente dentro das inserções, você vai construindo uma reputação eleitoral. Então, o rádio ele ainda tem uma influência grande na classe D e E, né? Nem tanto pelo programa, mas também pela inserção. E a TV, ela pauta muito o debate, né? Você pega um programa de TV que lançou nova ideia, um novo programa que o candidato quer trazer para a cidade. Aquilo vira pauta para o debate, vira pauta para a rede social. Então, essa acaba sendo um pouco ainda a importância e a influência da TV. Mas candidatos que apostam só nisso vão cair do cavalo. Se você não tiver um digital muito forte para conversar com as pessoas, você está lascado. Fernando, um outro aspecto aí por parte do eleitorado, principalmente uma situação mais negativa em que eleitores, usuários, alguns fakes acabam criando memes, passando informações que denigrem aqueles que eles consideram adversários políticos, ou até propaganda fake news, informações falsas. Como que as trabalho com esse tipo de conteúdo que prolifera muitas vezes de maneira constante e um fluxo muito intenso nas redes sociais e na internet? O humor ele faz parte da política há muito tempo. Você trabalhar com meme, trabalhar com brincadeira, fazer piada de alguma questão política, isso acontece há muito tempo. O que mudou agora foi o meio. Antes usava impresso para fazer isso, e hoje em dia se usa um meme, né? Então a questão do humor está presente. E a questão da mentira também, né? A gente vê muita fake news por aí. A mentira é algo que está enraizado na sociedade, é algo que veio com a internet. Na década de 80, 90 se fazia campanha com o candidato comprando o fofoqueiro do bairro para espalhar mentira. Hoje em dia você cria uma fake news e joga na rede social. Então muda-se o meio, mas não se muda o comportamento. Você utilizar o humor e utilizar a mentira é algo que, infelizmente, ela faz parte. E muitas vezes a gente usa o humor para dar alguma vacina. Ou seja, quem conhece o exemplo da Joyce Hasselman, que é candidata a prefeita em São Paulo, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, chamava ela de Peppa, porque ela era loura, toda branquinha, rosinha, meio gordinha, parecia a Peppa Pig do desenho. E aí ela, isso, né, desde o começo do mandato do Bolsonaro, ela sai candidata agora a prefeita e faz um vídeo onde ela se coloca como aquela fotinha do Muffets Baby. Então, assim, ela está usando o humor para ela mesma, mas falando, você pode me xingar, que eu não ligo mais para isso. Assim como o torcedor do Palmeiras virou porco, o torcedor do Taubaté virou burro, do São Paulo virou banda, daqui a pouco vira. Você começa a pegar apelidos que antes eram pejorativos e faz disso uma brincadeira. Na política é a mesma coisa. Você pega algo que estão te xingando e faz aquilo uma brincadeira, faz aquilo no humor.
Você usa o meme para isso, ou você usa o meme para atacar, para você ir algum factório, para você fazer alguma brincadeira, porque o meme ele é de fácil assimilação. Você bate o olho naquela brincadeira, você já entendeu a mensagem. Só que isso pode ser usado tanto para uma coisa boa, tanto para uma coisa ruim. Aí vai de quem trabalha, né, da índole do candidato. Tudo. Mas a capacidade de resposta das campanhas ela é mais imediata? Existe toda uma situação, eu seria até algum grupo para análise imediata, para dar uma resposta em cima disso? Como que as equipes de campanha trabalham esse aspecto? A gente depende muito do contexto. De forma geral, você normalmente não fica respondendo tanto ataque assim na cara. A pessoa atacou, você vai e responde. Depende muito do contexto. É difícil você falar de forma genérica porque cada campanha é uma. Tem uma cidade, por exemplo, que eu estou aqui com a fato que aconteceu essa semana. O prefeito atual ele está indo para a reeleição, está com Covid há 15 dias, está internado. A vice-prefeita é rachada com ele e é candidata a prefeita. E ele, por estar afastado, ia sair do cargo. O candidato que eu trabalho, ele vem na chamada terceira via, o candidato de renovação, de mudança. E aí a Câmara Municipal votou favorável ao pedido do prefeito para que ele se afastasse por mais de 10 dias. Ou seja, não deixando a atual vice-prefeita assumir o mandato. E aí falaram, tá vendo? Foi esse candidato lá que comprou a Câmara para não deixar a vice-prefeita assumir. Então, assim, alguns tipos de ataque que compensa você responder esse tipo de ataque? Não. Agora, se chama um cara, você pega um candidato e ofende ele, por exemplo. Você começa a xingar, você vai e chama o cara de bocó. Pô, aí você vai e responde. Pô, você começa a falar mal, a falar que o cara traiu a esposa dele com uma mulher, que pegaram isso, no meio da campanha você joga isso. Isso é uma ofensa grave que você responde. Agora, na questão política ali, depende muito do contexto, para saber se você responde ou não, por qual meio você responde, que tipo de resposta você dá. Isso varia muito e é muito local e uma série de informações que precisam ser analisadas para você falar se vale ou não a pena, de uma forma genérica. Agora, Fernando, infelizmente nosso tempo está acabando, é um assunto que rende bastante. A campanha política, eleições, ainda mais no município, aquela que é mais próxima da nossa realidade. Como diria um político da velha guarda, acho que você vai saber identificar quem é, e eu não estou lembrando agora, a política se faz nos municípios, né, na realidade direta do cidadão que não se faz a política. Respeito de abstenção, percebemos que há um crescente número de eleitores que têm nas eleições, deixam de votar, tanto nas eleições nacionais, municipal. Como que as campanhas estão trabalhando essa tendência de crescimento de abstenção dos eleitores para a eleição? É um público difícil de você trabalhar, porque normalmente é aquele pessoal que já não quer, só quer de fato, só quer brigar, só que não discute, não quer ouvir algum argumento. Claro, política é tudo igual, tudo safado, eu não vou votar. Então é um público difícil de você conquistar. Mas, aí, dependendo da cidade, você consegue criar narrativas para você ir atrás dessas pessoas e falar, se você tá puto com a política, então tome alguma atitude. O candidato falando, eu saí da minha zona de conforto e estou entrando para a política. Então, me dê uma chance. Isso é muito fácil para quem está entrando, para quem não tem cargo público. Né? Você conquistar esse eleitor com algum político já de carreira é mais difícil. Para quem está pela primeira vez, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas a gente se prepara muito para buscar o eleitor indeciso. O eleitor indeciso, não necessariamente é o cara que não vai votar. Você tem 5 tipos de eleitor. Você tem o eleitor que é cristalizado a favor, que é o cara que já decidiu quem vai votar. O cara que tende a votar em algum outro candidato, que a gente chama de inclinado a favor, o cara que pode votar em determinado candidato. Você tem o indeciso, que não sabe para onde vai.
você tem um inclinado contra, ou seja, naquele candidato eu possivelmente não vai votar, e você tem um inclinado contra. Nesse cara eu não voto de jeito nenhum. Então esse indeciso, que normalmente estaria entre branco e nulo, ou o cara que não sabe responder, ou mesmo que na pesquisa aponta algum candidato, mas ainda não está totalmente definido, porque na pesquisa você faz uma série de perguntas, né? Não só em quem o cara vai votar, você pergunta, por exemplo, nesse candidato que você escolheu, você com certeza vai votar nele, poderia votar, ou você não conhece o suficiente para votar? E aí você vai começar a cruzar esses dados. Então a gente busca não necessariamente um eleitor branco e nulo, mas o eleitor indeciso. A tendência de abstenção deve chegar esse ano numa média nacional entre 25% e 30%. É mais ou menos essa a expectativa nacional. Aí você tem a capital, pode ser um pouco mais, um pouco menos, aí depende do tamanho da cidade, mas numa tendência, a tendência é que esse ano se tenha mais da abstenção do que em 2016. Um número considerável que define a eleição, a vitória ou a derrota do candidato, né? Então, isso sempre chama muita atenção, né? Fernando, na entrevista, já dá para apontar o grande ponto, ou a grande novidade em termos de campanha, ou a grande lição que se tira de uma campanha eleitoral na atual situação que o país passa e nas características de campanha, offline, online, de candidaturas, de visões, de tendências? É possível apontar a grande novidade ou ainda é preciso esperar mais um pouco para chegar a uma conclusão em relação a isso? Acho que ainda é cedo, Bruno. Acho que falar agora talvez seja um pouco cedo demais. Quando você acabar a eleição, você conseguir ver o mapa político da região, ou do estado, ou mesmo nacional, você vai começar a ter uma ideia melhor de projetar o que vai ser o país, principalmente olhando para 2022. Né? Mas a tendência hoje é que partidos médios e pequenos comecem a sumir do mapa por a questão da coligação para proporcional, né? Você não tem mais grandes coligações, então é um partido só colocando seus candidatos. Então, partidos pequenos tendem a não fazer mais cadeiras na Câmara. Isso vale também para o proporcional. Né? Partidos pequenos dificilmente vão conseguir ter um número expressivo de cadeira para prefeito no executivo. Então, a gente deve ver uma diminuição do número de partidos no país. Aí tem a questão da cláusula de barreira, né? Que vai haver uma diminuição natural, e essa eleição vai mostrar muito para a gente que tom que vai dar em 2022 nessa questão. Então, tem partidos hoje que são considerados médios, que vão sumir do mapa e vão se aliar a algum outro partido. Eu espero, e para gravar você pode cobrar, que em 2022 a gente tenha em torno de 20 partidos no Brasil, para a eleição de 2022. Porque partidos pequenos eles vão começar a sumir, eles não vão ter condições de enfrentar a cláusula de barreira. Né? Partidos que hoje, por exemplo, não participam de debate, não tem tempo de TV, como a Rede, por exemplo. É um partido que vai acabar sumindo, vai sumir a outra agremiação. O PRTB talvez não, por ter o vice-presidente, mas é um partido também que não tem tempo de TV, não tem estrutura, e se não fizer cláusula de barreiras, o que vai sumir? Você não tem mais dinheiro do fundo partidário, você não tem mais uma estrutura de base de partido para você começar a sobreviver. Então você vai criando aqueles partidos nanicos e você vai diminuindo essa quantidade enorme de partidos que a gente tem no Brasil hoje. São 35 partidos e tem mais 70 sendo julgados dentro do TSE para serem colocados como partidos oficiais. Então, o que essa eleição vai nos mostrar é um pouco dessa diminuição. O que dá para adiantar é que, de fato, vai haver essa diminuição do número de partidos dentro da Câmara Municipal. Você tem hoje uma Câmara com 20 vereadores, e você tem diversos partidos. A tendência é que acabando a eleição a gente vê que tem
Um partido fez 3, o outro fez 5, o outro fez 4, o outro fez 2, mas você não vai ter mais muitos partidos, porque você acabou com a coligação. Então, essa é uma tendência que a gente espera. Para fazer uma análise um pouco mais profunda, falar agora, se for em base de achismo, prefiro esperar passar a eleição para voltar a conversar e falar com calma de como ficou o mapa político da região e do Brasil de uma forma geral. Fernando Antunes, especialista em comunicação e marketing político, está trabalhando em diversas campanhas nessa eleição municipal no Brasil. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações, por ter participado do JSD Live Show de um tema que julgo extremamente importante e necessário para quem quer se inteirar um pouco mais de como funcionam as eleições e a política em geral aqui no Brasil. E nessa época de eleições, acho que dá para se aprender muita coisa. Acredito que quem acompanhou hoje a nossa live saiu aí com um conhecimento muito importante para levar daqui para frente. Obrigado pela sua participação, Fernando. Valeu, Bruno, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo que acompanha a Web Rádio, um abraço para toda a direção de vocês. E fico à disposição. Precisando, só chamar que a gente bate mais um papo sobre essa questão da eleição. Valeu, obrigado. É isso aí, pessoal. Aqui na JSV, sempre assuntos importantes em debate, em discussão, na nossa programação na JSV Live. Voltaremos na semana que vem com mais um tema, mais uma entrevista na quinta-feira, às 7 horas da noite. Um grande abraço a todos, uma boa noite.